Terça-feira, 9h30 da noite, clássico carioca, valendo a tranquilidade da vida do Botafogo na disputa pelo primeiro lugar, dependendo, é claro, do que acontecer com o Palmeiras. Botafogo e Vasco, 9h30 da noite no Newton Santos. Esse é um clássico diferente, né, Marinho? Não é um clássico que as torcidas são totalmente rivais, que tem aquela coisa agressiva. Não tem, né? A torcida do Botafogo e do Vasco, elas se toleram bem até, mas em campo não tem conversa. O Botafogo precisa da vitória ou para espichar ainda mais, né? A vantagem na liderança. Caso o Palmeiras tenha tropeçado no Corinthians, você pode estar vendo esse corte na terça-feira. A gente está fazendo o programa na segunda. E o Vasco está precisando muito vencer também para se manter na briga por vagas na Libertadores da América. Hoje, o Vasco teria dificuldade de se classificar com o 9º lugar se o Atlético Mineiro for campeão de alguma das Copas. Então ele teria que torcer para rivais. Se o Botafogo ganhar a Libertadores e o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, já está em vantagem, inclusive, e o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, precisa desses 3 acontecimentos, ele passaria em 9º lugar para a Libertadores. Mas se o Galo, por exemplo, fosse campeão da Libertadores, esquece, porque a 9ª vaga pularia para o Atlético, que é o 10º colocado. E o Botafogo, como a gente está falando, está vivendo um novembro, começando a viver um novembro, que pode ser o mês mais histórico, talvez o maior mês da história do clube, né, Marinho? De repente, se o título brasileiro pode ser conquistado só lá no dia 8, que é a última rodada, 8 de dezembro, mas talvez possa encaminhar esse título agora, no mês de novembro. Inclusive, tem duelo contra o Palmeiras, fora de casa, confronto direto, que deve acontecer em novembro. Então é um mês sensacional. E você vai poder ver Botafogo e Vasco na TV Globo, no Rio de Janeiro, com certeza, maior parte da rede, com certeza, porque é um jogo que tá valendo demais, e no Premier para todo o Brasil. Essa vai para o torcedor palmeirense, né, de São Paulo, que não vai passar na Globo aqui, vai passar Bahia e São Paulo, mas você quer secar o Botafogo. Então é no Premier, o pay-per-view da Globo, que você vai poder acompanhar esse clássico carioca. E aí, Marinho, qual é a sua expectativa para essa partida? Eu tô esperando um baita jogo, né? Além de ser clássico, são 2 times que gostam de atacar, que tem uma marcação mais agressiva, mais ofensiva. E olha só o recado da Mariana Andrade aqui no chat. Ela fala assim, ó: até o Botafogo, que tem um ótimo elenco, tá tendo que suar para competir nos campeonatos. Imagina o São Paulo. Os tricolores se empolgaram demais por causa de uma Supercopa. E tem razão a Mariana, é verdade. O próprio Botafogo, com um elenco formado com milhões, com investimento internacional, tem sofrido para disputar todas as competições em condições de título. Alan Simon, vamos para aquela pergunta que não é tão difícil essa, sabe? Eu não estava tão inspirado, eu não estava tão maquiavélico na hora de fazer essa pergunta, mas vai ter que chutar. Últimos 5 jogos, tá? Só no recorte atual. Quem venceu mais entre Botafogo e Vasco? Últimos 5 jogos, o Botafogo. Não, o Vasco. Se fosse o Botafogo, eu não tinha perguntado, né? Se fosse o Botafogo, eu não teria... Aí, ó, o caminho. Se fosse o Botafogo, eu não teria perguntado. 3 vitórias do Vasco, 1 do Botafogo e 1 empate. Esses são os últimos 5 duelos entre Vasco e Botafogo, oficiais, claro, independente da competição. Nessa situação, vamos para as informações do Botafogo. Tem uma baixa muito importante. O Bastos está suspenso e todo mundo sabe a importância do Bastos para o time do Arthur Jorge, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Já o Jefinho, ele segue fora do departamento médico há muito tempo. A boa notícia é o Júnior Santos, que está trabalhando em horários extra e pode ganhar oportunidade nessa partida, até para ir somando minutos e quem sabe encerrar a temporada como começou, porque ele começou muito bem, depois sofreu uma grave lesão, ficou um tempão fora e agora pode voltar a ser protagonista. No Vasco, o Felipe Coutinho e o Léo, eles ficaram fora contra o Bahia, eles voltam ao time do Vasco. O Verratti e o Hugo Moura estavam suspensos, também voltam a ficar à disposição. No DM, o Paulinho, o David, o Estrela e o Adson, já faz bastante tempo que todos esses estão fora de ação pela equipe do Vasco. Deixa o teu like, te inscreve no canal do All Sport e o Alan Simon agora vai te dizer o que vai acontecer. Quem é que vai ganhar esse jogo, hein, Alan? Eu vou apostar na vitória do Botafogo. Acho que o Botafogo tá num momento assim que, por mais que algumas vezes pareça que não, ele vai e consegue a vitória, como foi contra o Red Bull Bragantino. E na Libertadores mesmo, jogando com o time reserva lá do Peñarol, perdeu de 3-1, assustou o torcedor, porque o torcedor do Botafogo é assustado por natureza, mas é o que eu falo, o Botafogo está muito provavelmente entrando no maior mês da história do clube. Acho que vai começar esse mês ganhando do Vasco nesse clássico.
sabe que uma das poucas coisas que eu sou na minha vida é coerente, né? Se eu fiz todo aquele preâmbulo no Palmeiras e Corinthians para dizer que eu prefiro sempre apostar no melhor, Botafogo e Vasco, eu tenho que seguir a mesma linha de raciocínio. Então, eu vou ficar mais perto da vitória apostando no Botafogo, que, na minha opinião, é melhor do que o Vasco hoje. Então, meu palpite é vitória do Botafogo.